Hoje no programa Interbusiness eu te convido para conhecer as competências fundamentais que você muito provavelmente vai precisar desenvolver para ser sucedido na sua carreira e mais do que isso, para poder fazer de fato um planejamento de carreira eficiente que te leve a alcançar seus objetivos profissionais. Eu te aguardo no programa Interbusiness de hoje. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, falando sobre planejamento de carreira, e eu queria te aprofundar hoje esse tema com você, colocar algumas competências fundamentais ao final deste programa de hoje. Eu, como sempre faço em todos os programas aqui, a gente elabora algumas reflexões e essas reflexões vão te ajudar. As reflexões que eu vou te propor hoje e no próximo programa vão dar o fundamento, a base para você começar a planejar a sua carreira para os próximos 10, 5, 2 anos. Ou seja, nós vamos pegar um horizonte de médio prazo e longo prazo para que você possa planejar a sua vida e ser bem-sucedido com maior consciência do que você precisa melhorar, com maior consciência de como colocar suas habilidades, os seus pontos fortes, aquelas características que você tem de fato como mais destacadas a serviço do mercado, a serviço das empresas, da sociedade, e todo esse fruto desse trabalho, deste planejamento, desse comprometimento com a sua carreira, quem vai colher é você. Tá bom? Então vamos começar o programa de hoje. Deixa eu fazer uma breve introdução sobre algumas ideias aqui. Olha aqui no slide para você entender do que nós tratamos nesse programa. Fundamentalmente, nós tratamos de conhecimento aplicável para resolver problemas pessoais e profissionais, principalmente direcionados a negócios. Então, Business Intelligence ou inteligência em negócios é o que a gente faz. Mais um slide aqui, por favor. 3 pontos que nós trabalhamos com muita frequência. Se você tem dificuldades constantes na sua empresa ou no seu trabalho, isso faz parte da nossa assessoria, isso faz parte do nosso trabalho, é isso que nós fazemos com bastante intensidade e, graças a Deus, com ótimos resultados. Se você, por exemplo, tem que tomar decisões importantes na sua vida profissional e não consegue porque te falta informação, te falta estabilidade emocional, às vezes você pode estar enfrentando um momento crítico da sua vida pessoal também, junto com problemas profissionais, e às vezes nessas situações a gente fica paralisado. Ou às vezes você pode ter decisões importantes que são de crescimento, são decisões que podem te levar a um nível muito maior de satisfação, mas te trazem uma insegurança. Nós também trabalhamos esses aspectos de tomada de decisão pessoais e profissionais e empresariais com bastante foco. E agora a questão mais importante, se você tem acumulado perdas financeiras, veja bem, muitas vezes a falta de aprimoramento, de desenvolvimento, nós ficamos tão focados com o nosso dia a dia, com a sobrevivência dos nossos negócios, da nossa empresa, da nossa família, que a gente não tem tempo de se reciclar, não tem tempo de trazer novos conhecimentos, não tem tempo de evoluir como gestor de negócio, a gente não tem tempo nem de pensar no nosso amanhã. Isso é uma questão muito importante. Então, todas essas situações que nós estamos dizendo aqui faz parte do trabalho que nós fazemos na MPrats Consultoria, e se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, sentir necessidade de trocar um pouco de conhecimento, de discutir questões sobre a mais absoluta confidencialidade, por favor, ligue no 3301-9194, que nós estamos lá para te atender, te ajudar e te ajudar de forma muito rápida e eficaz, tá bom? Então, vamos avançar para as questões de planejamento de carreira, vamos aprofundar esse tema, vamos te trazer agora, já chegando muito perto de começar a trabalhar com o teu planejamento, com as dicas para você se planejar. Tem esse e o próximo programa, nós devemos concluir essas ideias agora com brevidade, e eu vou te então introduzir agora as 8 competências, no programa de hoje 4, e no próximo programa mais 4 competências que para você se avaliar antes. Veja bem,
Antes de começar a pensar em como planejar a sua carreira, você tem que ter uma consciência muito importante da sua realidade atual, de como você está hoje, o que você tem hoje de pontos fortes que te ajudam a construir o sucesso na sua vida profissional e o que você também precisa ter cuidado, precisa ter atenção, porque podem destruir ou minar os seus objetivos no dia a dia. Normalmente, essas questões que estão ocultas, que não aparecem, que vão aparecer às vezes a médio e longo prazo, elas são decisivas. E às vezes a nossa vida não dá certo porque a gente se foca única e exclusivamente nos nossos pontos fortes, nas nossas potencialidades, mas a gente não percebe os riscos que a gente tem. E esses riscos, quando a gente está sob pressão, sobre uma dificuldade momentânea ou crônica, como nós temos vivido agora no Brasil, eu te disse que você sabe que nós estamos no ano 2014, um ano difícil, o ano de 2013 também não foi um ano fácil, e 2015 promete, pelo menos, os primeiros 2 trimestres serem 2 trimestres muito difíceis, né? Então essas questões podem dificultar e dificultam de fato o nosso crescimento. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Próximo slide, por favor. Então aqui, os 3 pontos que nós trabalhamos, a consultoria empresarial, marketing, vendas, gestão de uma forma geral, nós trabalhamos. E para saber se você tem riscos ocultos, como estão as 4 principais habilidades de uma pessoa ao conduzir um negócio. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. A visão, a capacidade de imaginar um futuro e acertar com esta visão, a estratégia, o planejamento que te permite atingir os objetivos do teu negócio, da tua vida profissional, colocar isso em prática, que é a execução, e o último ponto é o comando. Esses dias eu recebi uma pessoa no escritório, que foi de uma incorporadora, esteve lá comigo e a pessoa me disse, poxa, o dono da empresa mandou eu fazer essa avaliação de potencial com você aqui, que é uma avaliação americana, que nós temos exclusividade aqui no interior de São Paulo, mas eu não tenho comando. Dentro da minha empresa, eu não tenho na empresa comando sobre ninguém. E eu disse o seguinte, todos nós dependemos de habilidade de comando. Às vezes você pode dar um comando para uma pessoa que, a tua própria empregada, a pessoa que te ajuda em casa, precisa de bons comandos. Os teus filhos dependem da tua habilidade de comando, né? Então todas essas questões nós trabalhamos na avaliação de competência com nível de certeza de mais de 98%. O Alpha Assessment, que é esse produto que nós temos, te permite saber como profissional, como gestor, como empresário, como profissional liberal, qual é a tua capacidade de empreender uma carreira e uma empresa de sucesso, tá certo? E o último ponto, que a gente fecha com tudo isso, olha no slide aqui, são as questões de coaching, né? Que quando a gente identifica problemas em visão, estratégia, execução e comando, nós corrigimos isso no processo de coaching, que pode ser voltado para negócios, business coaching, life coaching, para a vida, para um nível de felicidade maior na pessoa física, você não precisa ser um empresário. O coaching de skills, que são treinamentos aumentando o potencial das competências, e de relacionamento, fazer as pessoas se relacionarem melhor. Tudo isso é importante, tudo isso está dentro do planejamento de carreira. Essas são técnicas mais apuradas, mais avançadas que nós utilizamos para as empresas e eu estou trazendo aqui para Araçatuba e região. É isso que em São Paulo, Rio de Janeiro e no mundo inteiro é hoje uma forte ferramenta, considerada a mais poderosa ferramenta de avaliação de potencial e identificação de riscos de pessoas ao empreenderem negócios e comandarem pessoas. Então, vamos avançar no nosso planejamento. Por favor, o próximo slide aqui. Nós estamos já no programa número 6, mais um slide, por favor. Você pode, a hora que está pensando e deve pensar, o que você está buscando como profissional, né? Você está buscando o caminho corporativo, você quer ser sempre um colaborador, porque você se sente melhor, você se sente mais confortável em trabalhar para uma empresa sem problema. Vamos te dar dicas para você construir o seu planejamento como colaborador. Ou pode ser que você
já tem essa tendência naturalmente de ser um empreendedor, você quer ter um negócio próprio, então nós também precisamos pensar em como construir a carreira como empreendedor do próprio negócio. E no meio dessas duas situações aqui nós temos o quê? Nós temos uma tendência muito forte, muito bem sucedida no Brasil, na imensa maioria das vezes, que é o caminho intermediário. Você não é colaborador de uma empresa direto e você não tem que passar pelas agruras, pelas dificuldades de tocar um negócio próprio. Como? Como isso é possível? Você pode, por exemplo, comprar uma franquia. Se você comprar uma franquia, se você for administrar um negócio como um empreendedor em uma franquia, você não é um empreendedor puro. Por quê? Porque você tem um modelo de negócio que já está pronto para você. Então, essa figura híbrida da franquia é o meio caminho entre o colaborador e o empreendedor puro, aquela pessoa que cria, que inova, que constrói uma coisa do nada. Veja a amplitude de conhecimento que nós estamos trazendo para você, para que você reflita o que é o melhor, como que você pode se desenvolver e principalmente que você evite de perder recursos, evite a perda de tempo, de satisfação. O tempo passa muito rápido e o tempo custa, né? Então, todos esses temas nós estamos trabalhando aqui. Eu vou aprofundar esse bate-papo nosso aqui no próximo bloco, no segundo bloco do programa Interbusiness. Eu te aguardo e a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu queria, para te mostrar as diferenças que você tem que pensar. Pode ser que hoje você esteja numa empresa e fala assim, poxa, eu tenho uma poupança, eu acumulei uns recursos, eu vi um amigo meu sair da vida de colaborador de uma empresa para ser bem sucedido no negócio próprio. E eu quero fazer isso. Veja bem, muito cuidado quando você for tomar um passo desse. Pode ser de fato que você tenha naturalmente essas habilidades para conduzir o negócio próprio, mas para te ajudar a decidir se o seu caminho é como colaborador, você pode ou será melhor para você continuar numa empresa, ou se você pode de repente contribuir com a sociedade montando o seu próprio negócio, eu queria que você avaliasse junto comigo algumas diferenças entre a postura e a vida de uma pessoa que contribui dentro de um negócio, que trabalha para alguém, ou que presta, ou que emprega o seu talento para um terceiro, para ajudar uma corporação, e a pessoa que quer então empreender o seu negócio, ser dono do próprio tempo e do próprio destino, de forma a ter domínio e dispor sobre tudo isso. Preste atenção nas principais diferenças. Olha aqui, os dois caminhos na carreira. Na vida corporativa, quando você está trabalhando para alguém, né? Eu falo corporativo como empresa, não necessariamente uma grande corporação. Pode ser uma pequena empresa, uma microempresa. Então, na vida corporativa, você tem uma estrutura para trabalhar, as coisas já estão prontas. Você tem os equipamentos, você tem o mercado, você tem a marca, você tem marketing que essa empresa faz, você já tem as outras pessoas ali em volta de você. Mas como empreendedor, olha aqui do lado direito, você não tem nada disso, você só tem ideias, você só tem o seu conhecimento, você só tem o seu desejo de montar um negócio próprio, mas de fato você não tem a estrutura. Segundo ponto, lá como colaborador, você vai seguir um processo que já está pronto, você vai seguir uma política, você vai seguir as horas de trabalho e a estrutura que já existe preparada. Mas como empreendedor, se você vai ser um empreendedor puro, se você não está comprando uma franquia, você vai ter que criar tudo do zero. Se você vai seguir a vida ou já está na vida de uma empresa como colaborador, você no máximo com a sua habilidade exerce influência sobre o ambiente, mas como empreendedor você decide, a palavra é sua, se der certo, parabéns, se der errado o problema é seu.
Na vida corporativa, você, portanto, obedece, você tem uma relação hierarquizada. Vamos falar a verdade, nós não estamos aqui em Araçatuba nós não temos o escritório do Google, por exemplo, né? Para ter aquele padrão de gestão com altíssima flexibilidade. Aqui a gente obedece ao dono, ao gestor. Mas como empreendedor, você comanda. Mas eu não tenho nenhum funcionário, mas você dá comando para o cara que vai instalar a tua internet, você dá comando para as pessoas na hora de você fazer sua propaganda, por exemplo, tudo isso é você quem decide. Na vida como empregado ou colaborador, você tem tempo para aprender. Você entra na empresa, muitas vezes você é treinado para um novo cargo ou função. Na vida como empreendedor, você não tem tempo para aprender. Você tem tempo para fazer, porque se você não fizer, não entra a receita, e se não entrar a receita, você quebra, né? Então, a vida corporativa, a gente tem modelos que já estão prontos. E na vida como empreendedor, existe um imenso vazio. Olha aqui, volte aqui comigo. Pensou a respeito desses pontos? A hora que você for pensar em criar um negócio próprio, a sua própria empresa, avalie muito bem essas coisas que eu estou dizendo aqui, porque de fato não é simples tocar, administrar, criar um negócio próprio. Vamos para o próximo slide, vou aprofundar isso mais um pouquinho. Então, o primeiro ponto importantíssimo para você começar o seu planejamento é o autoconhecimento. É você saber quem você é. Por quê? Porque se você souber quem você é, você vai evitar os pontos que você corre muito risco ao, por exemplo, iniciar o seu planejamento ou trabalhar ou enfrentar uma dificuldade profissional. Então, se você se conhece como pessoa, você vai procurar uma empresa que seja mais parecida com você, você vai procurar um emprego que seja mais parecido com você, que tenha suas características, você vai procurar conviver com gente que você tenha mais afinidade. Então, o autoconhecimento é importante porque, primeiro, que nós temos que conhecer as nossas próprias habilidades. No nosso planejamento de carreira, você vai ter que mostrar as crenças, qual é o nível de confiança que você tem naquilo que você se considera bom. Outra coisa, ter consciência das suas forças como profissional e como pessoa, mas também das suas fraquezas. Olha aqui. Muita gente vai se surpreender, a vida às vezes fica complicada na vida profissional, porque a pessoa acredita que tem coisas e qualidades que não tem. Primeiro ponto. Segundo, ela desconhece problemas que vão aparecer em momentos críticos. Problemas de quem? Problema dela, dificuldades pessoais. Eu já vi muita gente, já vi pelo menos uns 5 ou 6 profissionais muito qualificados, em algum momento da sua carreira apareceu uma fraqueza que ninguém imaginava que ele tivesse, nem ele mesmo. Então veja bem a importância disso que eu estou dizendo. Normalmente, essas fraquezas, elas ou são técnicas, e a gente deixa de desempenhar uma função ou uma obrigação dentro do nosso trabalho porque tem deficiência técnica, mas na maioria das vezes essas deficiências são deficiências de comportamento e são deficiências, portanto, de fundo emocional que estão ocultas e a pessoa não sabe que tem. E aí acontece um problema, por exemplo, um descontrole emocional, porque a pessoa passou a vida inteira se reprimindo, se encolhendo, porque muitas vezes a vida nas empresas, no modelo tradicional, a gente é bem sucedido conforme a garganta da gente cresce, né? Quanto mais sapo você consegue engolir, maior a chance de você ser bem sucedido na vida como colaborador. Preste atenção que esse é o modelo antigo. O modelo antigo. Então, se nós pudermos saber quais são as nossas deficiências e a gente se treinar para não deixar isso contaminar o nosso trabalho, muito melhor. Por isso que nós estamos fazendo esse programa, por isso que a TV Araçatuba te oferece esse conteúdo para te ajudar a refletir e construir um caminho melhor, de uma forma mais rápida e mais produtiva. Vamos voltar para o slide. Então,
Outro ponto, melhor dizendo, importante é considerar a pessoa que se conhece, ela é capaz de pensar antes de agir, porque ela avalia as consequências do que ela está fazendo, tá certo? Então, é importantíssimo também ser honesto acerca das próprias motivações e aspirações. Próximo slide. Eficiência pessoal. Esse é outro ponto importantíssimo. Veja bem, eu estou te dando aqui, vou te dar 8 competências que você precisa avaliar, independentemente da sua carreira, independentemente se você é colaborador de uma empresa ou se você tem negócio próprio. Pense que eu estou te fazendo uma proposta aqui de reflexão para você se avaliar, porque é a avaliação desses principais pontos, que a partir desta avaliação que nós vamos construir o teu planejamento de carreira. Então vamos lá para a eficiência pessoal. Lógico, você sabe disso, nós sabemos que ser eficiente, conseguir, na verdade, trabalhar e entregar os resultados que nós devemos entregar para os nossos clientes internos, que são as pessoas que trabalham conosco, é fundamental. Para isso você tem que saber administrar o seu tempo e a sua carga de trabalho. Para isso você tem que terminar o trabalho antes das deadlines ou do prazo final. Né? Muita gente se perde nisso daqui. Isso é muito comum, pessoas que não conseguem trabalhar com prazo. Outro ponto importante é ser preciso e focar em detalhes. Se você é capaz de observar as coisas de uma forma analítica, de uma forma muito crítica e muito aprofundada também em detalhes, né? E se você é capaz de também criar metas para você mesmo, né? Não é só a empresa que deve ter metas para você. Você, olhando para os seus objetivos, deve estruturar o seu tempo. Uma coisa importante que eu sempre digo, que a gente sabe no mundo profissional, é assim: se você termina o dia e não conseguiu fazer tudo o que deveria, você dificilmente vai ser uma pessoa que vai ter tempo para se destacar. Você tem que utilizar 80% do seu tempo destinado ao trabalho para cumprir com todas as suas obrigações. E deixar 20% do seu tempo livre para você criar condições de pensar novos caminhos. Isso é fundamental na sua empresa, na empresa e na vida profissional. Muitas vezes eu vejo que as pessoas correm tão ocupadas com a sobrevivência, que elas não percebem que elas não têm tempo de fato de pensar o próximo passo, de pensar o futuro. Elas não se preparam, elas não têm tempo para adquirir conhecimento, elas não têm vida pessoal, elas não têm vida familiar, porque elas vivem para trabalhar e para conseguir se sobreviver. Todas essas questões são muito importantes. Eu estou te colocando essas competências e ao final desse trabalho, do trabalho de hoje, do programa de hoje, melhor dizendo, eu vou pedir para você reavaliar todos esses pontos e para você dar nota em você, para você avaliar você mesmo. Por que eu tenho que fazer isso? Será, Marcelo, que eu vou conseguir, vai ser útil para mim refletir sobre isso? Olha, veja bem, por mais simples que as coisas que a gente passa aqui no programa Interbusiness possam parecer, né? Muitas vezes as pessoas não fazem absolutamente nada, mesmo no processo de consultoria, muitas vezes até no processo de coaching, que é um processo extremamente profissionalizado, que a pessoa tem que prestar contas para mim, para o coach que está acompanhando. Olha que situação, você tem tarefas que você tem que entregar para a pessoa que está te acompanhando. Então, muitas vezes as pessoas não fazem isso, não fazem por falta de humildade. Porque de repente já estão numa condição e não querem refletir sobre si mesmas, não têm disposição de se melhorar, não têm disposição de avaliar o que está faltando de fato, e isso é um problema de humildade. E muitas vezes, quando a gente dá o primeiro passo de ser humilde, fala assim, bom, eu não sei tudo, eu vou dar espaço para alguém tentar me ajudar de alguma forma. Aí você começa a mudar a sua vida. Então, um passo fundamental é faça, siga,
Tente se envolver um pouco com as ideias que nós estamos propondo aqui e se você tiver dúvidas, me mande um e-mail aqui para o interbusiness@tvaraçatuba ou mande um e-mail para mim na empresa, marcelo@mc4consultoria.com.br para expor as suas dificuldades, porque assim você vai conseguir de fato avançar. Para avançar, eu te aguardo no terceiro bloco para a gente encerrar o programa, colocar mais 2 competências. Então, eu te aguardo no próximo bloco, o Interbusiness volta já já. Então, retomando aqui o programa Interbusiness, nós vamos então falar agora sobre uma outra competência muito importante. Tem um colega aqui da TV que já disse isso e eu concordo com o ponto de vista dele, que é o Leandro, o Arthur Leandro, e ele disse que uma característica fundamental das pessoas para serem bem-sucedidas, para sobreviverem, para serem felizes, é a capacidade de se adaptar. A vida é cheia de mudanças e quem não se adapta realmente começa a não conseguir progredir, não consegue avançar, não consegue superar as dificuldades e a consequência disso é que as oportunidades aparecem e as pessoas começam frequentemente a perder oportunidades para serem mais felizes, mais produtivas, para crescerem na administração das suas empresas e para crescerem na administração da sua vida profissional e pessoal. Então, a adaptabilidade é uma competência fundamental que você deve se avaliar para ver se você tem esta competência e como que você tem trabalhado com isso com você. Isso é uma questão de treino também, tá? Então vamos lá, olha aqui, adaptabilidade. As pessoas que são adaptáveis, eu falei já nesse programa sobre resiliência, que é aquela terminologia da física que diz que alguns corpos são capazes de se vergar, se encurvar, mas passou a pressão, ele volta a ser o que ele era antes. Ele não quebra, ele não sofre fissuras, ele não tem danos permanentes. Então isso é resiliência. Resiliência é uma característica das pessoas que se adaptam com facilidade as novas mudanças profissionais, as novas mudanças no comportamento, por exemplo, do consumidor, que se adaptam às mudanças que a vida também põe como pessoas na sua vida particular. Então, você é capaz de trabalhar sob pressão, você suporta a pressão, mais do que isso, você é capaz de se afastar das suas dificuldades de vez em quando, para se proteger nos momentos críticos, para você encontrar novos caminhos, a adaptabilidade. Outro ponto importante, que você percebe nas pessoas quando elas são adaptáveis, que quando elas persistem, mesmo quando são muitas as dificuldades. Elas continuam acreditando nelas mesmas, elas continuam acreditando no mercado que elas atuam, elas continuam acreditando nos colaboradores que ela tem dentro do trabalho, que os ajudam a avançar. Então, essa é uma característica das pessoas que também têm adaptabilidade. Então, o mundo muda, as circunstâncias mudam e as pessoas se adaptam. E elas são capazes de permanecerem calmas, mesmo quando defrontadas com situações difíceis. Olha aqui. Adaptabilidade, eu te dei alguns nortes para você se avaliar se você é uma pessoa adaptável. E eu penso que, mesmo sobre grandes problemas, você deve ser capaz de encontrar algum momento do dia para você se afastar e para você simplesmente se equilibrar. Isso é fundamental. A gente passa o dia correndo, a gente passa o dia resolvendo uma série de problemas e muitas vezes as pessoas não têm tempo para recuperarem a calma. E aí não conseguem dormir, aí começam a ter irritabilidade, aí começam a ter depressão, aí a coisa começa a ficar cada vez mais difícil. Se você for uma pessoa adaptável, e para ser uma pessoa adaptável, você precisa ser capaz de encontrar um momento do seu dia para você recuperar o seu centro, para você voltar à sua normalidade. Porém,
muita gente, a normalidade já não está mais presente. Muitas pessoas não estão mais num estado de normalidade. É muito comum. São as pessoas que eu chamo de pessoas disfuncionais. Elas não funcionam mais adequadamente. Aí é uma questão de um trabalho, de um outro tipo de trabalho, um trabalho com acompanhamento, por exemplo, de psicoterapeutas, de psicólogos que são as ferramentas ideais para trabalhar quando a pessoa já está num nível de disfuncionalidade muito grande. Isso nós não fazemos, esta não é a nossa área. Nós trabalhamos com comportamento, com alteração de comportamento, com atingimento de resultados de pessoas que estão gravitando dentro de um nível de normalidade, de funcionalidade. Então, vamos avançar e vamos chegar no teu planejamento de carreira para a gente começar a pensar o que você pode fazer para pensar o seu futuro e para se aproximar do seu futuro desejado, interessante, brilhante, bem remunerado e feliz com a tua vida profissional. Os primeiros passos são esses aqui. Olha aqui no slide. Próximo slide, por favor. Ah, não tem empatia. Desculpa, nós temos que falar sobre uma outra competência. Achei que nós tínhamos... Essa aqui é a quarta competência. Para ter empatia, que é ser sensível ao sentimento dos outros, nós precisamos demonstrar entendimento do sentimento, compreender como as pessoas sentem, demonstrar respeito pelo que as pessoas pensam. Isso falta muito hoje na vida. As pessoas querem brigar, qualquer ponto de vista diferente já é motivo de briga, de insatisfação. Então a gente deve também atender às necessidades dos outros, mesmo sem as pessoas pedirem. Veja que coisa importante. A empatia faz com que nós sejamos capazes de entregar, fazer alguma coisa de bom, porque a gente percebeu que a pessoa precisa, mas ela não pediu. Né? Não pediu às vezes por timidez, não pediu porque está num momento difícil, não pediu porque não se sente confortável dentro da empresa ou com seus colegas, ou dentro do escritório que trabalha, não sentiu a vontade, porque é uma pessoa um pouco mais acanhada. Preste atenção se você tem essa capacidade de entender as necessidades dos outros e resolver e pelo menos ajudar a pessoa a ter essas necessidades atendidas. Tudo isso é empatia. Eu te peço que avalie, como avaliou a adaptabilidade agora há pouco, você vai ter a oportunidade no próximo slide de começar a montar o seu planejamento. Para isso você vai ter que rever todos esses pontos aqui e no próximo programa, talvez mais 1 ou 2 programas a gente encerre com o planejamento de carreira, mas é muito importante você estar atento a isso que nós estamos dizendo aqui, tá certo? Eu não sei se disse nesse programa, mas se não disse, vou repetir. As coisas funcionam, todas essas técnicas funcionam se você for capaz de esvaziar um pouquinho o copo d'água, né? Nós dizemos que as pessoas que aprendem são as pessoas que esvaziam o copo para receber um pouco mais de água, para receber, e essa água é o conhecimento, um conhecimento novo, e para isso a gente precisa ter humildade. Com humildade a gente aprende, com humildade a gente é capaz de testar se as coisas funcionam. Por mais simples que pareçam as coisas que eu estou te dizendo aqui, elas são simples, mas não são fáceis de serem feitas. E se você se dispuser a seguir de verdade algumas das orientações, você vai avançar e muito na sua vida profissional. Vamos então para o slide para a gente concluir o programa de hoje? Olha lá. Você vai fazer uma autoavaliação. Neste programa eu te dei 4 competências: autoconhecimento, eficiência pessoal, capacidade de se adaptar e a capacidade de compreender as pessoas à sua volta, a empatia. Eu peço que você olhe para essas competências e se dê uma nota de 1 a 10. Né? Lembre-se de situações e fatos, pessoas que sirvam de referência. Se você se deu 10, por exemplo, em empatia, que situações de vida que você olhando para trás, você realmente demonstrou que é capaz de compreender as pessoas, atender as necessidades das pessoas. Não dê a nota de uma forma assim... insincera, né? Sem ser muito sincero, sem ser muito profundo, sem ser muito honesto com você. Você está fazendo na sua casa ou no escritório, tá? Você se deu 10, ou deu 5, ou deu 3, por exemplo, em autoconhecimento, que é muito comum. As pessoas não se conhecem. Por que que você... Onde você acha que a tua falta de conhecimento sobre si mesmo te complica na tua vida profissional? Lembre-se de situações, fatos e pessoas que sirvam de referência. Mais do que isso,
Peça ajuda para que as pessoas que você julgue honestas com você, pessoas sinceras, peça que essas pessoas também te avaliem. Olha que coisa importante. 4 competências. Você se avalia nessas competências. Você lembra de situações e fatos que sirvam como referência para mostrar que a nota que você está se atribuindo é justa. E para certificar, para ver se isso também acontece com as pessoas que estão à sua volta. Peça para que as pessoas também te avaliem. Estou num processo de crescimento aqui, eu estou querendo melhorar algumas coisas em mim e eu queria que você me desse uma ajuda. O que você acha da minha adaptabilidade? Ou você acha que nas situações profissionais eu consigo mudar com facilidade em função de uma nova demanda, de um novo problema? Eu me adapto, eu me acomodo, eu fico confortável em situações novas? Peça para uma pessoa que você conheça, pode ser da sua família, um colega de trabalho. Se você quiser, envolva essa pessoa também. Fale o que você está fazendo, o que você está aprendendo aqui com a gente na TV Araçatuba. E coloque ela para se avaliar e para você avaliá-la, né? Isso é muito importante. A gente deve, em processos de autoconhecimento, a gente não deve ficar isolado. A gente deve envolver pessoas, tá certo? Então, semana que vem eu vou te dar mais 4 competências. Quero deixar um forte abraço aqui para o Carlos do San Rafael, que é um restaurante que nos patrocina. Eu estou sempre almoçando por lá, também muitas vezes janto no San Rafael. Eu tenho uma gratidão imensa pela atenção e pelo Carlinhos como nosso patrocinador. Agradeço também a tua audiência, agradeço a você que nos assiste, que manda os e-mails, que coloca as suas questões pessoais aqui e divide com a gente para que a gente possa construir um futuro melhor, uma vida melhor, mais feliz. E com felicidade eu termino esse programa e te convido semana que vem a estar aqui com a gente também assistindo mais um programa Interbusiness sobre planejamento de carreira. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.